Sabemos que ele era um homem de grande excelência moral. Assim que Jesus o viu, exclamou: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quando Filipe vai chamar Natanael para encontrar Jesus, Filipe tem que deixar bem claro para ele que é verdade. Filipe mostra para ele e fala por intermédio da palavra escrita, das promessas e das profecias, que ele era o Messias. Só que Natanael diz: poderá vir alguma coisa boa? Poderá realmente ser ele? Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala para ele e aos que estavam ao redor: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Diga: em quem não há pecado. As palavras sugerem a ideia de alguém puro de coração, em quem não havia inconstâncias, motivos impuros. Um homem afeiçoado aos hábitos da devoção. Ele estava entregue a exercícios espirituais, debaixo de uma figueira, pouco antes de conhecer a Jesus. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo de uma figueira. O que nós temos que entender é que quando Pedro e Jesus se encontram, Jesus dá uma palavra profética sobre Pedro. Mas agora, quando ele tem um encontro com Natanael, Natanael se aproxima, depois de ter pensado, de ter refletido, se ia lá conhecer Jesus ou não. E quando ele tem esse encontro, porque ele decide ir ver, ele decide ir conhecer, Jesus diz que ele é verdadeiramente um israelita. Jesus continua e diz que viu ele antes. Jesus diz para ele: olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira. Eu te vi debaixo de uma figueira. Antes que Filipe te chamasse, Jesus diz para ele: eu te vi debaixo de uma figueira. O que isso quer dizer? Primeiro, que Natanael, ele estava inserido em uma cidade e dentro de um contexto cultural. Ele sabia que de Nazaré e da Galileia nunca tinha se levantado um profeta de Deus. Segundo, e o mais importante, é que ele não é como os religiosos da Judeia. Porque o religioso diz: de lá não vai vir nada. Nunca teve um homem importante na Galileia. Nunca teve um homem importante na Galileia. E o religioso da Judeia, ele fala: nunca teve. Não adianta você ir lá pesquisar e procurar, porque nunca teve, não tem e não vai ter. Agora, Natanael não era um religioso. Porque o religioso diz: eu não vou, porque nunca teve. E eu vou falar para você: não vai lá porque você vai perder tempo. Agora, uma pessoa que tem um coração bom diz: eu vou lá ver quem é esse Jesus. O religioso diz: não, eu já conheço tudo. Eu já li a Bíblia de capa a capa. Eu sei tudo, eu sei a história, eu sei os detalhes, eu sei. Nunca teve um homem importante da Galileia. Não tem e não vai ter. Não adianta você ir lá ver, não adianta você ir lá procurar. Não teve e não vai ter. Esta é a visão do religioso. Mas a visão de Natanael, que também era da Galileia, era de uma pessoa que buscava na palavra de Deus conhecer a verdade. E quando foi apresentado algo novo, ele estava com o coração aberto para ir lá e ver o que estava acontecendo. Você está entendendo a sua diferença do religioso? O religioso diz: Deus não faz desse jeito. Deus nunca fez isso. Deus não vai fazer isso.
Mas uma pessoa que tem o coração bom e o coração aberto para as coisas novas de Deus diz: eu vou lá ver. Natanael foi lá e Jesus fala com ele. A questão de Natanael não é que ele era como os da Judéia, religiosos e preconceituosos. Tanto é que, como eu falei, ele mesmo era da Galileia. Era como se você hoje aqui dissesse: pastor, nunca teve um prefeito do Miguel Badra. Pastor, não teve, não tem. Não tem um grande comerciante, não tem um empresário do Miguel Badra. Não tem. Não teve. Mas quando Deus fala que vai ter, você vem para ouvir e você vem para receber. Porque Deus tem planos de levantar grandes homens e mulheres do Miguel Badra. Deus vai levantar cada um de nós, cada família. Deus vai levantar nós, os nossos filhos, para serem autoridade, para serem governadores, para serem prefeitos, para serem comerciantes, empresários. Agora o religioso diz para o pastor: pastor, nunca veio nada do Miguel Badra. O Miguel Badra, pastor, não é conhecido pelos grandes homens e pelas grandes mulheres. O Miguel Badra é conhecido pela violência. O Miguel Badra é conhecido pela pobreza. O Miguel Badra é conhecido pelas drogas. Nunca teve, não tem e não vai ter, pastor. Mas a palavra de Deus diz que vai ter. Você que quer, tome posse e diga: eu vou ser um grande homem, eu vou ser uma grande mulher, eu vou ser um empresário, eu vou ser uma pessoa importante, eu vou ter os maiores salários do Alto Tietê. O religioso fica quieto, diz: não teve, pastor. Agora Natanael diz: tudo bem, não teve, não tem, mas eu vou lá ver. E quando ele chega, Jesus diz algo muito importante para ele. Olha que interessante, porque João Batista diz que o reino dos céus é chegado. E quando Jesus encontra, ele diz: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Quando Jesus diz para ele: eis aqui um verdadeiro israelita, é como se Jesus estivesse dizendo: eis aqui um verdadeiro cristão que mora no meu reino. Eis aqui um verdadeiro adorador que faz parte deste reino que tem sido anunciado. Quando olhamos e detalhamos o texto: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael parece ter compreendido estas palavras da seguinte maneira: eu vi teu coração e sei que estavas ocupado. Por esta razão, declarei que és de fato um verdadeiro israelita. Natanael aceita a declaração feita por Jesus como uma evidência de conhecimento sobrenatural. E então, sem demora, faz a seguinte confissão: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. O Rei daquele reino sagrado de onde dizes que sou cidadão.